Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Estamos dando início à nossa live desta tarde, desejando que você se conecte conosco para termos assim uma comunhão gostosa e aproveitarmos o tempo desta meditação. Ouça neste momento uma música para que possamos esperar outros irmãos, amigos que queiram entrar conosco nesta live. Que a graça e a misericórdia do Senhor, então, continue a falar nos nossos corações. Ele está presente, como ouvimos nessa canção. Deus está presente, Deus está conosco para ouvir as nossas orações. Fala conosco de forma muito especial. E é isso que nós queremos aprender um pouco mais também nesta live, nesta noite. Deus continua abençoando a sua vida, ok? É um prazer ter você conosco. E queremos juntos celebrar o nome do nosso Deus. Que bom, hoje pela manhã tivemos um tempo agradável, um tempo gostoso com os irmãos que estiveram presentes no nosso culto. Foi uma bênção ouvir a palavra de Deus, ouvir cânticos e louvar ao Senhor com cânticos gostosos. Louvamos a Deus por todos os irmãos e amigos que estiveram presentes, foi um tempo muito agradável. Quero lembrar aos irmãos e dar uma pequena e breve informação. As nossas atividades elas estarão acontecendo normalmente como estamos desenvolvendo, ok?
A faixa, segundo a orientação do Estado, do Comitê do Covid, determinou que estamos em faixa vermelha. Porém, igrejas foram consideradas como serviço essencial, de modo que nós estaremos atendendo o protocolo de segurança e tendo as nossas atividades. Como nós estamos tendo apenas 2 encontros, ou seja, domingo pela manhã e também na quarta à noite, às 20 horas, não haverá problema, pois estamos obedecendo rigorosamente todos os trâmites do protocolo de segurança e prevenção contra qualquer contaminação. Amém? Então venham adorar o Senhor, venham estar conosco e sem qualquer constrangimento, tá? Mas que Deus continue falando ao seu coração, né? Se você não se sentir tão seguro para assim, faça conforme o seu coração orientar. Mas tem sido uma bênção. Continuo afirmando aquela frase célebre, né? A igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar nesse tempo. Amém? Eu quero orar ao Senhor para que nós possamos dar o estudo desta tarde ao seu coração e assim aprendemos um pouquinho mais, sermos desafiados para a vida que Deus tem, os planos e propósitos que Deus tem para conosco. Eu vou orar ao Senhor. Deus, toda glória, toda honra ao Senhor que criou os céus e a terra e está no comando, Deus, de tudo, ó Deus, que tem acontecido e está acontecendo na história da igreja, na história da humanidade. Pai, agora estamos aqui para prestar essa adoração ao Senhor através desta meditação. Ó Deus, queremos que a Tua palavra alcance o coração dos meus irmãos e amigos. Ó Deus, como o Senhor já tem falado ao meu coração, quero estar vivendo a Tua palavra da mesma forma como desejo que alcance o coração dos meus irmãos. Muito obrigado, assista-me em todos os detalhes para que flua para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem falado aos nossos corações nesses últimos tempos e tem falado de muitas formas. Eu tenho louvado a Deus por esta maneira tão maravilhosa, graciosa do nosso Senhor Jesus e nosso Deus, de poder falar a nós, de estar falando aos nossos corações. E Ele usa de muitas as formas, em todos os meios possíveis, para nós sermos impactados com a sua palavra, com a sua voz, né? E o desejo dele para o nosso coração. Ele tem multiformas para alcançar a nós, como sua criação, como seus filhos que somos. Deus tem nessa comunicação para conosco a intenção de nos abençoar. Essa é uma da grande verdade, né? Ele tem o desejo de nos abençoar na mais sensíveis das nossas carências. Por isso ele fala conosco, por isso que ele assiste-nos, por isso que nós precisamos mesmo descansar nele, porque ele entende da nossa pequenez, da nossa carência, nossas necessidades, né? Para que com isso, inclusive, nós nos aproximemos dele de uma forma muito mais intensa, muito mais grandiosa. Essa semana eu ouvi uma meditação num canal de uma rede social de um pastor amigo meu, que escreveu e ele falou algo muito especial no meu coração e aquilo que ele falou calou muito no meu coração, sabe? Foi um desafio para mim, com certeza, e realmente impactou-me para, assim, viver aquilo que ele falou. Foi muito, muito agradável, muito interessante para aquele momento da minha vida. E eu entendi que aquele momento era algo que Deus estava também falando ao meu coração, né? A ideia central daquilo que ele estava falando me alcançou. E logo cedinho, quando eu estava tomando meu café, foi gostoso ter aquela experiência, ouvindo a sua meditação. E eu então pude ser abençoado com isso. Eu não quero, de maneira alguma, não vou reproduzir a sua meditação aqui, ok?
por uma questão ética, né? É verdade. Mas eu quero usar a palavra-chave que ele usou naquela meditação. Foi algo que mexeu o meu coração. Então, depois daquilo, eu fui ruminando e eu entendi que Deus também queria que eu trouxesse algum pensamento, algum sentimento para o seu coração também, né? E quero então, agora nesse momento, então, transmitir aquela palavra-chave, trazer ao seu coração os ensinamentos daquela palavra-chave que ele usou. Eu quero dar a ênfase a essa palavra num outro foco. Ele usou para um foco específico, né? Mas eu quero usar essa num foco diferente. E graças a Deus que a palavra de Deus é maravilhosa, é grandiosa, é rica, que pode nos proporcionar, você entende, transmiti-la de muitas formas, em vários segmentos, várias direções aos nossos corações, tá? Ele sabiamente pôs as suas ideias, e eu sei que Deus também vai falar ao nosso coração neste momento, dentro da visão com que Deus falou naquela palavra que ele usou com muita como palavra-chave para aquela sua meditação, o qual foi realmente uma bênção para mim. Eu entendo que é um momento assim, são em várias circunstâncias da vida que Deus está falando aos nossos corações. Vê, eu estava tomando meu cafezinho de manhã, eu liguei o celular, entrei na sua meditação ali, né? E então ouvi uma palavra que falou, me abençoou-me no restante do dia e tem falado ao meu coração. Preste bem atenção, querido. Deus está falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Pode ser um cafezinho pela manhã, tá? Pode ser numa caminhada. Você talvez faz caminhada, tenha seus esportes. Talvez é ali que Deus está falando de algo muito profundo ao seu coração. Talvez você está lendo um livro que tem inspirado, trazido algo muito gostoso. Deus está aqui. Deus está falando conosco. Você entende? E Ele quer que nós então estejamos sensíveis a ouvi-lo e a entender que é Ele que está falando de fato, né? Há muitas vozes, você entende, que no mundo, e nós precisamos estar muito sensíveis à voz do Senhor, naquilo que e aonde estamos inseridos, tá? Num momento a sós com Deus, numa pregação, numa mensagem. Então, Deus vai atender a minha necessidade, a minha carência naquele momento. Portanto, queridos, em situação assim, em situações desta forma, que nós vamos ouvir e sermos abençoados. Basta que nós estejamos mesmo, mais uma vez, sensíveis, abertos, mas para que Deus possa revelar a sua vontade, atender a ansiedade do nosso coração, as carências das nossas vidas, tá bem? Quero te fazer uma pergunta, um questionamento. Você tem ou está em algum projeto na sua vida hoje? Um sonho que está querendo realizar, um desejo que está ardente no seu coração nesses últimos dias, talvez meses, talvez anos. Eu tenho, com certeza, algo que eu gostaria que Deus estivesse, ainda realizando na minha vida, tanto espiritual como material, como, familiar, enfim, várias áreas da minha vida. Algum projeto que está falando ao meu coração, e eu quero crer que você também tem. E se você tem isto, então a palavra-chave que é o nosso tema para esta meditação, nesta live, vai te ajudar. E a palavra-chave é perseverança. Perseverança. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 3, para embasar a meditação que eu quero trazer ao seu coração. O texto bíblico diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua, povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem
aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então eu ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Senhor: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esse é o texto da palavra de Deus, e eu tenho como verso-chave o versículo, então, 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e permanecem fiéis a Jesus. Portanto, permanecer fiel dá a ideia desta palavra-chave, que é a perseverança. Permanecer fiel, perseverar em Deus, em Jesus, naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele tem revelado a nós. Esta palavra é uma palavra muito abrangente, de fato, em sua aplicação, pois ela é a fonte de energia, dos propósitos, dos desejos e dos desafios que temos em nossos corações, os quais nós desejamos alcançá-lo, tá? Então precisamos mergulhar, e vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa palavra tão especial e obedecer segundo a palavra de Deus, pois a história da humanidade, a história da minha e da sua vida estão traçadas no plano de propósito de Deus, e o Senhor é firme, seguro, consistente naquilo que vai acontecer. Nós temos a narrativa aqui das ações de 3 anjos, pelas quais estarão trazendo a humanidade à Terra, algo que mostra o agir de Deus para os fins do tempo, a maneira como Deus irá trabalhar com a humanidade no exercício da sua justiça e do seu juízo para com a humanidade. E eu quero trazer a ideia nessa palavra de perseverança, que você continue nos caminhos do Senhor, que você continue firme, obedecendo a vontade e os planos do Senhor. Como disse o verso 12 do texto central, ele enfatiza essa palavra em consequência de um desejo do meu verdadeiro e necessidade, de uma verdadeira ação cristã em relação à minha caminhada espiritual. Mais uma vez repito, quando ele fala, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis. Tá? Deus tem e você tem um plano para cumprir, para realizar na caminhada cristã em que você está inserido. E se você, talvez, amigo, não está ainda inserido categoricamente nesta caminhada, ou você está apenas andando pelos atalhos dessa caminhada, eu peço em nome de Jesus que você realmente revê aqui a necessidade de perseverar nos caminhos santos de Deus e assim viver os planos e propósitos de Deus. Essa é a ênfase que eu quero dar no sentido da palavra perseverança, pois creio que você tem algum desejo no seu coração. E se você tem um desejo no seu coração a alcançar, eu quero dizer, persista em alcançá-los
em Deus, ao lado de Deus, como diz o nosso versículo chave, permanecem fiéis a Jesus nesse seu desejo do seu coração. Não desista, portanto, persevere com um foco autêntico, vivo, verdadeiro. Com certeza Deus o ajudará nessa caminhada para que você tenha sucesso sobre isso. Eu entendo que a vida cristã, ela nos desafia a uma relação mais próxima com Deus, tá? Todo o caminhar da nossa vida cristã propõe-nos uma aproximação, uma proximidade, uma relação mais íntima com Deus. Caminhamos para o seu encontro, caminhamos para a sua presença. E Deus está nos ensinando, nos desafiando a perseverar neste caminho. Pode parecer até um caminho estreito, um caminho difícil aos olhos pessoais, humanos, de atender, porque a gente sabe que o contrário do caminho largo, do caminho desraigado da presença de Deus, é um caminho fácil, onde você faz tudo, pode tudo e realiza tudo o que bem entende quando quer. O caminho do Senhor tem seus limites, tem as suas regras, tem os seus espinhos muitas vezes, mas ele leva para um porto seguro, mas ele leva para por algo agradável, verdadeiro, onde nós alcançamos de fato os anseios do nosso coração de uma forma que satisfaz o nosso interior. Então, a vida cristã nos desafia a essa relação bem próxima com Deus, para que possamos de fato viver uma vida cristã produtiva em Deus, uma vida cristã que seja autêntica e não cínica, e não uma relação superficial, uma relação apenas momentânea, sazonal. Não, Deus quer que nós estejamos vivendo, perseverando no seu caminho, no meio da luta, da adversidade, da bonança, mas Deus quer que nós estejamos caminhando na sua presença, tá? Há várias orientações bíblicas sobre a perseverança na palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é cheia de versículos, nós temos ilustrações, nós temos situações grandes, não tenho tempo para abordar tudo. Porém, quero deixar algumas palavras de Deus que norteiam a nossa caminhada espiritual, o nosso relacionamento espiritual na presença de Deus. Versículos de 6 a 7, ele começa dizendo para nós temer a Deus, glorificá-lo e adorá-lo. Tá? Porque essa é uma prática em que nos aproxima de Deus. Essas são ações, são atitudes, são conceitos espirituais, né? Temer a Deus, glorificá-lo, adorá-lo, são atitudes, posições que nos traz perto de Deus. E ao chegarmos perto de Deus, com certeza nós temos a coragem, nós temos o desejo de perseverar nos seus caminhos, mesmo diante da adversidade. Quando nós não perseveramos nos caminhos do Senhor, quando nós não tememos ao Senhor, estamos dizendo, em outras palavras, que nós não acreditamos na sua palavra, nas suas promessas, na sua fidelidade, na sua capacidade de realizar algo bom e agradável no nosso coração. Então, devemos temer a Deus, tá? E saber que Ele pode, de que Ele é Senhor. Não estou falando de medo, ter medo de Deus, não é honrá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo na grandeza do seu poder e da sua soberania, glorificá-lo, porque a sua essência, a sua grandeza, a sua majestade assim o merece, adorá-lo, porque nós estamos para servi-lo, nós estamos para apresentar a Ele cultos de louvor através das nossas vidas, ações neste mundo. Versículo 8 a 11 traz-nos aqui uma orientação no sentido da perseverança, que há uma atenção às instruções e os planos de Deus sobre os fins dos tempos. Nós devemos perseverar nesses ensinamentos, nós devemos perseverar nas instruções, nos planos de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade, para a vida da igreja.
Nós precisamos ter uma atenção redobrada a essas instruções. Para termos essa atenção redobrada, a atenção às instruções, aos planos de Deus sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, nós precisamos perseverar na sua palavra. E perseverando na sua palavra, nós vamos alcançar o direcionamento, a sabedoria de como devemos ir alcançar a nossa grandeza, a nossa relação mais grandiosa com o nosso Deus, tá? Eu não estou lendo o texto, mas você tem o texto e ele está aqui nesses capítulos, nesses versículos, evidenciando realmente ações de 3 anjos que estão falando sobre as últimas coisas, sobre a vida, sobre a história da humanidade, a história da cristandade, da igreja do Senhor Jesus Cristo, de modo que, se nós não perseverarmos nessas instruções, sabe, nós poderemos desviar, nós poderemos perder muitas das bênçãos e das graças que o Senhor tem para nós de fato. Há um texto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que também nos desafia a perseverar nas provas e diante das tentações, né? Deus realmente está chamando-nos mais para próximo de si, e nesta busca, nesse relacionamento que Ele quer ter conosco, Ele quer sentir de nós que estamos firmes, que estamos arraigados neles e que vamos perseverar no meio da luta e da adversidade. Ele prova-nos muitas vezes e Ele tem direito e autoridade, soberania para provar-nos a nossa fé, de que estamos no caminho, de que não vamos desistir, de que acreditamos na Sua palavra, nos planos dEle. Com certeza estamos diante de muitas tentações que querem nos tirar do centro da vontade de Deus. Nós precisamos perseverar para que não venhamos tropeçar ou nos desviar do foco da vontade, do centro da vontade de Deus, através das tentações. Tiago diz bem claro para nós: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da vossa fé produz perseverança. Percebem, meus irmãos, que nosso caminhar com Deus, tá? É um lapidar, né? É uma prova, vai cada dia nos aperfeiçoando nele. Então ele diz: pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança, né, que está no nosso coração deve ter ação completa, sabe? Não devemos perseverar e depois eu não acredito, não vai dar certo, estou com medo. Não, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha que lindo, né? Portanto, a orientação da palavra da perseverança nas nossas vidas, né? Deus quer e espera de mim, você entende? No meu caminhar, na minha vida, né? Que eu esteja perseverante no meio das provações, diante das tentações, para não desviar do centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, segundo a sua palavra. Pedro, na sua segunda carta, ele escreve no capítulo 1, versículo de 5 a 7, que nós devemos exercer domínio próprio para perseverarmos em várias outras áreas das nossas vidas, tá? Ele então fala que devemos exercer domínio próprio. Olha que interessante. A perseverança, ela vem acompanhada desse elemento muito importante, que é domínio próprio. Eu persevero porque eu tenho algo que me impulsiona, algo que é nato em mim, e eu consigo dominar essa intenção, e eu persevero nesse propósito. Então ele fala no capítulo 1, versículos 5 a 7 da segunda carta de Pedro: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude,
para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Percebe, queridos, como que é fundamental termos uma conduta constante no andar com Deus, no estar na presença de Deus, no buscar a Deus, no caminhar até Deus, exercer domínio próprio para perseverarmos em várias áreas da vida, tá? Como eu disse lá no início, essa palavra perseverança, ela tem um aspecto, né, muito grande, ela tem uma abrangência de ensino, de direcionamento, de foco para nós. E aqui, então, mais uma vez, o texto está dizendo para nós que nós poderemos exercer o domínio próprio para perseverarmos em todas as outras áreas da vida. E ele fala da piedade, ele fala do domínio próprio, do conhecimento, das coisas boas, das virtudes, né, que estão em nossos corações. Persistir, perseverar nisto, tá? Não desvie, não abandone isso como algo que não vale a pena, não faz sentido, o mundo é mau. Não, prossiga nesse alvo, exerce um domínio próprio sobre querer alcançar a Cristo, a Deus, ao fim das coisas, na presença de Deus. E nesse domínio próprio, com certeza, a palavra perseverança vai te ajudar a ir em frente, a continuar nesse caminho. Uma outra palavra que eu quero deixar, que está relacionado com esse sentimento do texto que eu tenho lido, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, né? Embasado, sabe, nessa ideia de Deus tem algo especial, Deus está trabalhando para a humanidade, para o seu fim, para os seus planos, os seus propósitos, e na minha vida em especial, na sua vida em especial, tá? Romanos capítulo 15, os versículos de 4, 5 e 6, ele fala ao nosso coração para fortalecer a nossa esperança na volta de Cristo como foco principal da nossa fé. Perseverar, fortalecendo nossa esperança na volta de Cristo como foco principal da nossa fé. Jesus vai voltar, Jesus está voltando, você entende? Há algo que está acontecendo dentro do contexto de mundo, você entende? Não sabemos quando será isso, mas sabemos que acontecerá e voltará. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, de 4 a 6, ele diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, tá? E do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perseverar para que não desistamos, né? Para que esteja acesa a chama, você entende? Esteja a tocha da esperança. Esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, esperança da nossa intimidade, da nossa relação eterna com Deus, como tenho falado em outras ocasiões aqui. Como algo principal no exercício da minha fé, eu quero estar com Cristo, eu quero alcançar a Cristo, eu quero estar com Cristo. Então ele continua dizendo em Romanos capítulo 15, que nós então, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a você um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, olha a importância do perseverar, tá?
Como eu disse lá na minha pergunta no início, né? O que está no teu coração? O que você tem planejado? O que você tem pensado nesses últimos tempos, né? Sobre a sua vida, né? O que você está almejando? Há um sonho, você entende? Há um projeto, tá? O texto termina dizendo que para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando perseverarmos em Jesus Cristo, nós vamos glorificá-lo, nós vamos exaltá-lo, porque Ele vai atender, Ele vai suprir, Ele vai fazer culminar e solidificar a nossa bendita esperança. Nossa bendita esperança. Eu quero ir para a minha conclusão e quero chamar a atenção nessa minha conclusão, fazendo um apelo meu ao seu coração, baseado nestas palavras que Deus tem posto ao meu coração. Devemos temer a Deus, glorificá-lo, temos uma atenção às instruções e aos planos dele sobre os fins do tempo, sabe? Perseverar nas provas, diante das tentações, exercer domínio próprio, não é verdade? Para preservarmos em várias outras áreas da nossa vida que possam, quem sabe, desviar-nos, tirar-nos do centro da vontade de Deus ou do foco da nossa caminhada cristã. E também fortalecer a nossa esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a razão da nossa fé está na expectativa da nossa eternidade com Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo e estarmos para sempre louvando e adorando. Quero então concluir essa meditação e quero que você abra o seu coração a entender o apelo que Deus está fazendo ao meu, ao seu coração. Pois eu creio, meus amados, que nós estamos numa caminhada cristã, espiritual, que precisamos evidenciar com mais intensidade, com mais perseverança, portanto, a nossa intimidade com Deus, a nossa relação nas nossas ações, no nosso agir, autêntico como verdadeiros e autênticos cristãos. O nosso compromisso sumido diante de Deus e com Deus, com Jesus Cristo, com o seu Espírito. E de uma forma assim muito mais forte, muito mais intensiva. Deus está nos chamando a atenção nessa palavra perseverança, a rever o cristianismo, a caminhada que estamos fazendo para a presença dEle. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos perseverar, porque o desistir, você entende, estará nos dando a ideia de que não acreditamos naquilo que Deus é suficiente para fazer através de nós. Quero então concluir, não dá mais para perder tempo. Você não e eu não podemos mais perder tempo a olhar para a direita ou para a esquerda. Nós precisamos olhar para o foco, nós precisamos olhar para frente e ver realmente tudo naquilo que Deus tem designado em nossa caminhada. Não desistir mais, não desistir. Persevere no meio da luta, da adversidade, das tribulações. Persevere no meio de todas as crises que possam. Talvez persevere também, mesmo quando você não tem as respostas claras daquilo que está ao seu redor. Mas persevere em Cristo Jesus, porque tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele está preparando é autêntico, é verdadeiro. É momento, é tempo de revelar quem de fato está vivendo esses desafios espirituais. Estamos numa crise, estamos num momento muito sensível para que precisamos de fato fazer essa análise nesse tempo, dedicando as nossas vidas ao Senhor, buscando algo mais profundo na nossa relação com Ele, examinarmos a nossa relação de santidade com Ele, sabe, sobre os nossos talentos, os nossos dons, sabe, colocá-los na mão do Senhor e servi-lo e adorá-lo, porque essa é a nossa
o nosso fim, estarmos adorando e servindo com os nossos dons. Vamos apresentar isso a Ele, vai ser tomado conta disso. Então Deus está chamando-nos a atenção. E nesse apelo eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você sinta de que Deus está falando aos nossos corações. Sabe? Abra o seu coração, deixa Deus falar, deixa Deus agir em suas vidas. É tempo que estamos vivendo num mundo muito conturbado, muito sensível sobre os breves acontecimentos da história. O mundo está buscando facilidades, liberdades pessoais, provavelmente não aproveitando de fato de uma intimidade com Deus, mas vivendo dissolutamente as realidades da sua própria vida, da sua própria existência, do contexto e ambiente do mundo, esperando, quem sabe, deste mundo algo bom ao seu coração. Não, Deus está dizendo, não desvie do caminho. Ele pode ser estreito, difícil de caminhar, mas este caminho te levará à presença de Deus. Persevera, não desista, ok? Tá? Continue acreditando que Deus está no controle. Dediquemos a nossa vida a Ele hoje com muito mais profundidade. Hoje, no meio de toda esta crise, Deus está esperando a revelação. Deus está observando a relação dos seus verdadeiros filhos, dos seus verdadeiros servos, comprometidos, perseverantes na sua caminhada com Ele. Deus tem falado algo muito especial aos nossos corações nesta manhã. Deus tem falado de que nós precisamos estar profetizando sobre aquilo que é o desejo maior do nosso coração, para que alcancemos o desejo e os intuitos do nosso coração. Persevere nessa sua em profetizar sobre as verdades do seu coração, os anseios do seu coração. E Deus, com certeza, na sua capacidade, soberania, no seu poder, vai agir em favor de você. Perseverança, qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, particularidade de quem persevera, insiste e não desiste de coisas específicas. Repito, perseverança, qualidade de quem não desiste com facilidade, mas tem persistência, particularidade de quem persevera, de quem insiste e não desiste de coisas específicas. O que está no teu coração? Você vai desistir? Quais são os planos, os projetos, os sonhos da sua vida? Persevere em Cristo Jesus. Qualidade de quem não desiste com facilidade. Não desiste com facilidade da eternidade com Deus, querido. Busque servi-lo fielmente na sua presença. Perseverança, meu irmão, pois o Senhor, Ele declara lá no versículo 12, e eu quero terminar com este versículo. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Tudo que Deus tem falado ao nosso coração aqui. E nesse apelo final eu quero que você insista em viver isso. Então eu ouvi uma voz dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. As suas obras os seguirão, em nome de Jesus. Que Deus continue a falar ao seu coração. Que Deus continue a usar a sua vida para o louvor da sua glória. Não deixe que a mão do inimigo, as adversidades desta vida, tire você do centro da vontade de Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, para que Ele faça acontecer na sua vida algo muito maior, algo muito mais grandioso do que Ele já tem feito na sua vida. Esse é o meu desejo, amém?
Que Deus continue falando bem de perto ao seu coração, a perseverar nos caminhos do Senhor. Não desista, não olhe mais para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para foco, olhe para Jesus. Com certeza você vai alcançar nele misericórdia e graça. Você vai alcançar favores na presença dele de forma poderosa e agradável. Amém? Eu quero nesse momento orar ao Senhor e pedir que essa palavra ela cale no teu coração, ela alcance a sua necessidade, ela alcance a sua vida. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai de amor, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Tu estás nos controles, Senhor. O Senhor criou-nos para o louvor da sua glória. O Senhor nos chamou para a eternidade com o Senhor. Perseverar no caminho do Senhor e nos planos e propósitos do Senhor, no meio de toda e qualquer adversidade nesta vida, ainda é ganho para nós, Senhor, porque veremos a tua face, pois estaremos na sua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada pessoa, amigos, ó Deus, de perto ou de longe, que estão ouvindo esta palavra, Deus, que não desista, Senhor, ainda que possa estar sendo difícil compreender a perda, Senhor, difícil compreender de um querido, de um ente querido que foi, ó Deus, já convocado à tua glória, já, ó Deus, concluíram o seu caminho, em nome de Jesus, Senhor, dê esclarecimento para que perseverem, não desistam, Senhor Jesus. Console-os, ó Deus, com a misericórdia, graça celestial nas suas vidas. Ó Deus, continua a tentar e nos fortalecer, ó Deus, para que haja um domínio próprio, um domínio em nossos corações, para, ó Deus, perseverarmos diante dos sonhos dos nossos corações. Se isto é agradável aos teus olhos, Senhor, se isto é bom, ó Deus, para os nossos corações, ó Deus, ajude-nos a alcançar, ó Deus, ó Pai amado, seja qual área da vida, ó Deus, mas que sejamos abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por podermos viver a experiência das benécias, das misericórdias e das graças do Senhor em nossas vidas. Supre o teu povo, cuida, ampara, ó Deus, em nossas caminhadas. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, a sua igreja neste local, bem como toda a sua igreja, ó Deus, que congrega em todo o mundo, Senhor. Muito obrigado e que a paz do Senhor abunde sobre cada coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E Deus te abençoe.